E aí, MedTrade do café aqui. E vou deixar rolar aqui minhas operações da semana e vou comentar um pouquinho com vocês. Essa foi minha primeira operação da semana, dia 6, né, do 3, às 11 horas por aí. E foi stop direto. Foi minha primeira operação com 3 contratos esse mês. Eu aumentei a mão. Aí minha segunda operação com 3 contratos, dia 6 ainda, segunda-feira, né? E deu loja também. Olha lá, explodiu. Daí eu encerrei, fiz 2 operações. Encerrei. Aí foi terça-feira, 3 contratos, padrão. Teve uma operação essa semana. Quando chegar na operação eu vou falar. Deixa eu chegar nela. Isso daí foi no momento da abertura das ações, se eu não me engano. Por isso que deu aquela volatilidade louca. Aí foi do dia 7 da terça-feira ainda. Eu fiz uma parcial com 100. Interessante. Uma parcial de 100 pontos. Aparentemente. Eu acho que foi nessa operação. Foi nessa operação que eu terminei com um stop por falta de atenção. No caso, não era para ter me stopado. Foi por isso que eu reentrei agora. E eu entrei como errado. Era para mim ter entrado com 3 contratos. Não precisava ter entrado com 2. Podia ter entrado com 3 mesmo. Mas eu não observei, o preço estava errado. Acabou que me estopou e não era para ter me estopado. E aí pagou 200 pontos. Eu podia ter saído com um lucrinho no dia. Saí com um stop máximo de 120, menos 120. Aí foi no dia 8, quarta-feira. Foi naquela pancada pra cima que ele deu. Acho que quarta-feira foi o único dia de alta nessa semana, não me lembro agora. Mas foi aquele dia da alta, vocês estão ligados. E eu fiz as parciais com 200 pontos, né? Aparentemente, foi. As parciais com 200 pontos. 2 e tentei carregar uma, mas voltou e me tirou. Acabou ainda pagando mais uns pontinhos, mas não foi nada muito atrativo assim. Eu tô tentando aproveitar mais das operações que dão certo, que dão muitos pontos. Aí do dia 9, ontem, quinta-feira, né? Tô gravando na sexta. Não sei quando é que eu vou postar. Aí do dia 9 ainda, segunda operação. Ali teve uma micro operação que eu não gravei, mas foi uma micro operação, ainda estava dentro da minha estratégia. Era um valor muito curto que eu estava arriscando, foi um contrato, então não foi nada muito radical. Estava dentro do gerenciamento, estava dentro da estratégia. Foi por isso que eu entrei. Que era uma oportunidade com um risco muito pequeno, 35 pontos, 30, 40 pontos, se eu não me engano, foi o stop, e para uma possibilidade muito maior. Foi por isso que eu tomei aquela micro operação. Essa que tá rolando aí, fiz uma parcial com 100 pontos, né? Daí eu vendi de novo, quando chegou no ponto de entrada. Olha lá, coloquei a venda, né? Porque não andou 200 pontos, então eu podia fazer isso. E aí me estopou, saí com o stop máximo, menos 120. E essa operação foi a operação de hoje, né? Entrei numa venda ali às 11h55, demorou muito para mim entrar numa operação hoje. Foi um dia muito chato para mim, muito chato, muito desgastante. Entrei nessa primeira operação ali, brigou na VWAP, né? Parecia estar meio lateral, mas acabou que me estopou, né? Menos 100 pontos com 3 contratos. Entrei na minha segunda operação do dia, uma região que, né, parecia que ia enroscar. Meu stop, eu não lembro se estava acima da POC nesse momento, eu acho que estava. Essa operação enrolou bastante, né? Pelo visto, ó. Deu um calor. Tinha uma super ordem, né, no 105 mil, que no meu ver estava chamando o preço. Ele brigou nesse ponto aí, né? Tava bem um pouco lateral aí. Eu joguei uma parcial, fiz uma parcial de 100 pontos. Daí rolou uma confusão mental também, né, nessa operação, na minha cabeça, no decorrer dela. Ela andou aí quase 300 pontos, não andou 300 pontos, se eu não me engano. Não chegou a andar 300 pontos. E aí eu arrastei outra parcial. Ficou enroscando aí, eu arrastei outra parcial quando ele voltou para os 100 pontos. Olha lá, vê? Vou arrastar aí. Olha lá, arrastei. Arrastei, fiz 2 parciais com 100 pontos. Mas aí assim que ele voltou, eu já ia tomar mais uma operação aí, ó. Já aumentei o contrato, né? 50 pontos acima, ó. Fiz uma parcial de 50 pontos. Já tava com os 3 contratos, fiz a parcial de 50 pontos com um. E aí deixei o stop no ponto ideal e no zero. Qualquer coisa eu poderia até fazer mais uma operação, caso essa desse stop.
vamos ver, né? Ele demorou muito aí, não gosto quando a operação demora muito assim. Muito chato. Ela deu uma pancada pra baixo, já tava agoniado, né? Joguei uma parcial ali, fiz uma parcialzinha. Aí rolou uma confusão na minha cabeça que eu achava que eu já tava no lucro uns R$ 60, alguma coisa assim. Mas eu me enganei. Aí acabou que voltou, eu fiquei ali com R$ 30, né? No final, R$ 30 meu resultado. Voltou e me tirou ali com esse resultado. Porém, eu vi que eu preferiria sair depois que eu vi esse resultado, porque eu achei que eu estava com um resultado maior na minha cabeça, calculei errado. Depois que eu vi esse resultado, eu vi que eu preferiria tomar o stop do que, se a operação desse stop, do que não segurar uma operação que deu um resultado muito bom e ficar com esse resultado no final do dia. E aí, deixa eu vir aqui pro Profit. Aqui, estamos no Profit já. Aqui no Profit, ó, quando ele desceu ali uns 50 pontos, ó, né, foi aqui que eu soltei, 150. Ele desceu aqui uns 80 pontos, eu tava com o lucrinho dos scalps aqui, eu poderia entrar, eu entrei. E aí, né, foi o que deu bom. Ainda bem que eu não entrei muito atrasado. Não deixei distanciar muito. Claro, eu só usei a gordurinha que eu tinha. E caso ele voltasse lá em cima ainda, eu ainda entrava com mais 2 contratos, possivelmente. Ou mais um, pelo menos, eu ia entrar. Na hora eu já tava com isso na cabeça. E aí nessa operação aqui eu peguei uns... Peguei não, né? Eu vou contar junto com essa operação aqui. Deu uns... Peguei 600 pontos, né? Aproveitei de uma operação que deu de 1000 pontos, né? 1000 pontos, por aí. Tô tentando aproveitar mais as operações que dão certo, mas é difícil. Mas estou treinando isso. Deixa eu mostrar aqui o relatório desse mês, como é que tá. Aqui fiz 15 operações, não tá essas coisas todas, né? Mas 15 operações, essas 3 primeiras aqui, que foram os 3 primeiros dias da semana passada, desse mês, os 3 primeiros dias desse mês, eu tava operando com 2 contratos ainda, por isso esse resultado, né? Agora eu aumentei para 3, o resultado veio um pouco maior. Bem legal, bem interessante. Mostra aqui o gráfico. A expectativa minha é que esse mês eu termine ali com um lucro de 150, R$ 200, né? Essa é a expectativa. Não é muita coisa, mas é alguma coisa. Vamos ver, né? É isso. Estou conseguindo controlar o número de operações. Deixa eu acumular por dia aqui. Tá assim. Deixa eu ver aqui o resumo. Maior operação vencedora, R$ 104. Maior operação perdedora, 63. Maior sequência, 5. É isso. Taxa de acerto 40%, mas ainda é muito cedo para dizer alguma coisa. E é isso. Só isso para atualizar, por enquanto. É nóis.